A gente viu lá no segundo bimestre que as classes elas podem se relacionar e quando essa relação tem a ver com o verbo ser, por exemplo, classe aluno e classe pessoa. O aluno é uma pessoa. A gente usa essa relação é chamada de herança, porque a classe aluno ela herda ou os atributos ou o comportamento ou os dois da classe pessoa. Só que existem outras formas de relacionar classes, certo? O que a gente vai ver hoje é um tipo de relacionamento que tem uma coisa não existe se a outra coisa não existir, ou a relação é apenas uma coisa é formada por outras. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos lá. O mundo real, ele se relaciona de várias formas. Por exemplo, um motor, ele é um pedaço, uma parte do carro. Se a gente tivesse uma classe motor e uma classe carro, é como se o carro tivesse um dos seus atributos fosse o motor. Já uma turma, ela tem o professor, a disciplina e os alunos. Então, a gente tem eu dei exemplo de classe turma, classe aluno, classe professor, classe disciplina. E a turma, ela só faz sentido existir se tiver todos esses tipos, com todos esses componentes. Agora, voltando para o exemplo do carro. O motor, por si só, ele não funciona, não tem utilidade, se ele não estiver dentro do carro. E o carro, no caso o automóvel, né, porque podia ser um carrinho puxado por animal, mas um carro automóvel motorizado, ele não tem sentido existir sem um motor. Existe uma relação mais forte entre eles. Então, a gente consegue ver, basicamente, duas relações, mas aí eu acrescentei uma que é só quando você acessa as funcionalidades de outra, que é o tipo de uso, né? Além da agregação, composição, uma classe usa as funcionalidades de outra. Mas aí, se a gente se concentrar em agregação e composição, a gente vai ter o seguinte. A agregação é uma relação onde os componentes, eles existem mesmo sem estar relacionados. Composição, os componentes, um deles não faz sentido existir se estiver faltando, se eu estou falando de uma parte e todo, o todo não faz sentido sem a parte e a parte não faz sentido sem o todo. Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Na composição, por exemplo, o coração, ele está dentro do corpo humano, é um pedaço do corpo humano. O coração, por si só, sem estar dentro do corpo humano, ele não tem utilidade. E o corpo humano, teoricamente, sem o coração, ele também não tem utilidade, certo? É uma relação onde uma parte não faz sentido sem um todo e o todo não faz sentido sem a parte. O componente, como eu disse, ele não tem sentido fora dessa composição. Já a agregação, as classes que estão envolvidas nesse relacionamento, elas existem e o todo ou a parte, ela não deixa de existir se estiver faltando essa parte. Outro exemplo do corpo humano. O corpo humano, ele continua existindo se não tiver unha. O corpo humano continua existindo, continua fazendo sentido existir se não tiver dedo, perna. Mas o corpo humano não existe sem cérebro, sem coração, sem alguns órgãos vitais, certo? Então, esse tipo de relação é chamada de agregação. Aqui eu trouxe dois exemplos. Primeiro, uma conta corrente possui transações. A conta corrente, ela pode existir sem nenhuma transação, certo? A conta corrente, ela continua existindo se não tiver nenhuma transação nela. Já a turma não faz sentido existir se ela não for composta por alunos. Vou dar um exemplo. Porque essa história de turma e disciplina confunde muito na cabeça de vocês.
Nesse contexto que eu estou falando aqui, uma coisa é a disciplina Programação Orientada a Objetos. A disciplina, ela tem, não sei se é 80 horas, o assunto, o conteúdo programático é isso é a disciplina, tá? O livro adotado é Java como programar, isso é a disciplina. A turma de PO é aquele tipo de dado que contém o professor, a disciplina e os alunos. Por isso que a gente tem turma A e turma B, certo? Agora me diga uma coisa. Faz sentido eu dizer que existe a turma A se não tem aluno? Ou faz sentido eu dizer que vou criar uma turma onde não tem professor ou que não tem disciplina? Não faz sentido. Então, esse tipo de relação, onde a coisa não existe sem um dos componentes, é chamado de composição, e quando existe, é chamado de agregação. Aí vamos lá para os exemplos. Eu não sei se vocês já estão habituados a fazer leitura de UML. Pronto, relembrando, isso aqui quer dizer que poupança é uma conta e corrente é uma conta. Na prática, tudo que tem em conta é levado para poupança e levado para corrente. O que tem de diferente aqui de novidade é esse losangozinho aqui pretinho. Esse losango, ele representa a composição. Isto quer dizer que a poupança, ela tem ou vocês estão vendo aqui a cardinalidade, né? Um ou mais clientes. E só faz sentido existir poupança se tiver um cliente. Não faz sentido você criar uma conta poupança se não tiver um cliente que seja o dono dessa conta poupança. Da mesma forma, a conta corrente. Conta corrente, ela tem um ou mais clientes associados a ela e ela só existe se tiver cliente, pelo menos um, certo? Aí tem aqui um exemplo que eu queria abrir para vocês. Esse exemplo aqui, ele está com o símbolo da agregação. Foi um diagrama de classes que eu peguei na internet e eu não estou segura que é a relação que está botando aqui, que ela representa. Enquanto o losango preto, ele representa a composição, o losango branco, sem estar pintadinho, ele representa a agregação. Vamos relembrar o que é agregação. Na agregação, as partes ou o todo não existe sem as partes, ou as partes não existem sem o todo, certo? Aí esse conceito aqui é como se a venda, eu disse o contrário, a agregação existe, parte existe sem um todo, ou o todo existe sem a parte, certo? Troquei aí. A venda, ela existe sem ter produto, comprador e vendedor. No meu conceito mental sobre venda, não faz sentido ter um tipo que represente essa venda se não tiver um desses componentes. Vocês entendem ou ficou confuso? Porque eu me atrapalhei aqui na hora de explicar. Eu queria que vocês falassem. Qual é a opinião sobre isso daí? Vocês acham que os componentes que estão aí, eles são fundamentais para existir a venda ou não são fundamentais? Falem pelo menos no chat. Existe alguma venda sem produto? Vou fazer uma venda. Venda de 0 produtos. Existe alguma... Tá dando para escutar o gole, né? Porque o microfone fica mesmo aqui na goela. Existe alguma venda sem vendedor? Teoricamente, esse exemplo aí é de uma venda de uma mercadoria, de uma loja, onde tem um vendedor. E ainda tem outro ponto. Existe venda sem comprador? Não. Então, esse diagrama aqui, embora tenha esse símbolo,
rolou um erro, certo? Tá errado. Porque esses três componentes, esses três partes, elas são fundamentais para compor o todo, que é a venda. Então, em vez de ser uma agregação, esse losângulozinho aqui deveria estar pintado. Aí eu trouxe aqui um exemplo de agregação de fato. Livro e estante. A estante, ela é composta por vários livros. Mas a estante, ela continua existindo se não tiver nenhum livro. Do mesmo jeito que o livro, ele existe sem estar em um estante, certo? São objetos e tipos de dados que existem separados de um para outro. Aí, eu trouxe aqui um tremendo de um diagrama de classes enorme, que mostra várias relações, vários símbolos, digamos assim, vários tipos de seta. E o que vocês vão ver é que, dependendo do software que vocês vão usar para fazer o ML, esses símbolos vão ser diferentes, tá? A gente viu ali o losango branco e o losango preto é igual. O pretinho é composição e o branquinho, ele é agregação. Mas, algumas vezes, ele vem com a setinha, certo? Em algumas ferramentas vem com setinha. Ó, tem setinha aqui, e nos anteriores não tinha. Tá vendo? Não tinha setinha. Então, isso vai depender do software que vocês estão usando. Aí, a gente tem aqui, de volta, só para relembrar novamente, a herança de pessoa para cliente e funcionário, ou seja, tudo que está em pessoa está em cliente e funcionário. Só que a gente tem aqui uma composição que liga hotel a quarto. Pelo diagrama de classes e pelo jeito, pelo conceito de hotel, não faz sentido hotel sem quarto, certo? Do mesmo jeito que não faz sentido existir um quarto sem ele pertencer a um hotel. Não existe um quarto no meio da rua. Ele sempre vai estar ligado a um hotel. Então, essa relação aqui, pretinha, é uma composição. Aí tem alguns exemplos de agregação. Por exemplo, o hotel, ele pode existir sem endereço. Se fosse um hotel que só tivesse, fosse uma coisa virtual, como o Airbnb, não existe um endereço fixo do Airbnb, existe do produto que está sendo alugado. Não sei se vocês conhecem como é que funciona o Airbnb. A gente, quem tem casa, apartamento, coloca lá no site, faz o aluguel e o pagamento é todo feito pelo aplicativo. Outro exemplo, o quarto, não faz muito sentido, mas o quarto pode existir sem cama. Pode existir um quarto como se fosse para funcionar de home office, de escritório, certo? A pessoa pode existir sem telefone e o telefone pode existir sem pessoa, certo? Esse é quando a gente vê o losangozinho branquinho, que é representar a agregação.